Delícia estar aqui de volta com vocês, muito bom. Eu sei que a gente está fazendo um webinar só por mês do Brasil Talks, porque a gente está querendo evitar o excesso de webinar e aquela famosa expressão webinar burnout. Então a gente reduziu para um só por mês, mas meu Deus do céu, como eu sinto falta, como eu sinto saudades, porque eu gosto de estar mais em contato com todo mundo. Enfim, vamos lá. Estamos aqui de novo com um tema bem diferente, então vou apresentar o meu comitê, que está sempre com a gente, todo mundo já conhece, já sabe quem são as pessoas. Esse mês a gente tem a Renata Monegato, da Woben, que está com a gente estreando esse mês, como parte do comitê. Renata, seja super bem-vinda, e para as minhas de sempre, um beijo no coração de vocês. Depois a gente tem o slide com os nossos patrocinadores, que a gente sabe que sem eles a gente não poderia estar aqui, então um agradecimento especial para vocês, super importante a gente ter essa parceria para poder continuar, e se Deus quiser a gente conseguir fazer um evento presencial em algum momento, seja no fim desse ano, seja no começo do ano que vem, mas a gente conta com vocês para isso. Obrigada, Van. Ok, hoje então, para fazer e lançar a Renata no comitê, a gente já está pondo ela no fogo. Chamo a Renata aqui para fazer a nossa dica de leitura do mês. Vamos lá, Rê. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. A dica de leitura hoje é O Sol Mais Brilhante, da Adrienne Benson. É uma história muito interessante que traz os conflitos aí de 3 mulheres muito distintas. Então fala de uma nativa Maasai, do Quênia, fala, né, do papel da mulher nessas tribos tradicionais, fala de uma antropóloga que vai fazer um estudo de campo, uma antropóloga americana, desculpa, que vai fazer um estudo de campo nesse vilarejo Maasai e acaba tendo sua filha lá. E a terceira é uma co-expat de um funcionário da Embaixada Americana que acompanha todas as missões dele, então traz um pouco desses conflitos, né, das mulheres de distintas origens e também dos sentimentos da co-expat. Então, espero que vocês aproveitem a leitura. Obrigada, Rê. Super bom. Realmente, esse livro é emocionante. Ele é aquele livro que toca mesmo de vocês. Não percam, vale a pena realmente ler. Ok? Bom, posso só dar um recado? Desculpa, rapidinho. Eu vou pedir claro. um favor. Algumas pessoas eu sei que acessaram o nosso Zoom hoje por outros links, né? Links que foram enviados por quem já está aqui participando. Então, eu tô vendo vários nomezinhos iguais. Vou pedir a gentileza de vocês renomearem quem tiver com outro nome, até para a gente conseguir prestigiar vocês, saber quem é e poder acompanhar aqui hoje o nosso webinar, tá? Então, eu tô vendo várias Carolinas Monteiro, que eu sei que não é todo mundo a Carol. Então, renomeia, por favor, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda uma mensagem aqui no chat que eu ajudo vocês. Tá ótimo, Van, bem lembrado mesmo, mas tá ótimo. Estou gostando de ver, tem uma pessoa super orgulhosa aqui, que estava orgulhosa das amigas Carol e Laís, que é a nossa querida Virgínia Gonzalez, está mandando um beijo especial para vocês. Giana, dos Estados Unidos, de Ponta Vedra Beach, na Flórida. Então, assim, bastante gente diferente, e isso que é bacana, porque esse tema que a gente vai falar hoje, olha aqui, Bom Dia da Varsóvia, que bacana. O tema de hoje trata exatamente disso, é um tema, para mim, inovador. Eu não vi, até conversei bastante com a Laís antes da gente pôr, Van, se quiser trocar o slide, antes da gente falar sobre o tema, a gente conversou bastante, porque eu não vi nada no mercado ainda sobre co-expats. Né? Eu fiz uma expatriação para o exterior e o meu marido foi como co-expat, e se ele não tivesse me apoiado, eu não teria conseguido ficar os 3 anos que eu fiquei lá, inclusive um tempo sozinha e tudo. Então, realmente a importância do co-expat para mim, a gente fala 50%, mas para mim chega a ser 80% do sucesso. Bom, chega de Patrícia, vamos passar para a Laís, porque é ela que vai mediar esse painel maravilhoso com 2 co-expats que têm muita experiência para trocar com vocês. Laís, passo para você de coração. Patrícia, muito obrigada pelo convite maravilhoso. Muito prazer, né? Uma honra estar aqui com todos vocês.
Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Fico muito feliz de ver tantos rostinhos conhecidos, amigos, parceiros, clientes que aceitaram aí o nosso convite. Gente, muito obrigada mesmo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Laís Baviços, eu sou a diretora da Unique Relocation. Apresentando aqui rapidamente a Unique. A Unique é uma empresa brasileira focada em serviços de relocation. Oferecermos serviços a nível nacional e internacional, que é o que a gente chama, né, de inbound, outbound. A Unique está no mercado há mais de 4 anos, embora, né, eu sempre falo que eu já trabalho nessa área há 21 anos, né, bastante tempo. E eu gosto sempre de mencionar que o nosso foco é a qualidade dos serviços e a busca pela satisfação constante, né, de todos os nossos clientes. Eu não posso deixar de mencionar que a Unique é um dos patrocinadores do BR Talks. É com muito orgulho que eu falo isso, Patrícia. E eu muito orgulho de ter você como nossa patrocinadora. Que legal. Bom, eu fico muito feliz aqui de trazer, né, para vocês um tema tão bacana, tão diferente, que é a assessoria do cônjuge. Bom, só para, né, interagir com vocês como começou essa história. Eu percebi, né, que todo o suporte de relocation sempre foi muito focado na busca do imóvel, escola para os filhos, documentação, contrato, toda aquela parte burocrática, né, internet, enfim. E sabemos, né, que pelas pesquisas, o maior índice do insucesso da expatriação é por conta do cônjuge. Muitas vezes, né, o funcionário declina a expatriação ou até mesmo desiste, né, do processo no meio do caminho, porque seu marido, esposa, namorado, namorada não estão felizes, né, ou não se encontraram no país por algum motivo. E o que as empresas têm feito diante dessa situação, gente? Enfim, de um tempo para cá, eu tive conversado com muitas empresas de RH e que me perguntavam, Laís, né, a Unique oferece um apoio diferenciado, um apoio ao cônjuge direcionado para eles? E, sinceramente, né, até o momento a gente não tinha, né, essa ideia, e foi daí que eu fui correr atrás e para colocar em prática, né, essa assessoria voltada ao co-expat. Então, eu fui em busca, né, de empresas especializadas, focada em RH, para fazer essa parceria e a gente concretizar esse sonho, tá? Então, porque a gente sabe, né, que o cônjuge feliz no país, adaptado, a gente sabe que certamente o expatriado vai fazer o melhor, né, que é trabalhar dentro da empresa dele. Então, realmente, o cônjuge feliz, o expatriado consegue ter um melhor desempenho dentro do trabalho, né? E assim, meninas, nasceu, né, assim, meninas e meninos, né, que estão nos assistindo, nasceu a ideia de assessoria para os cônjuges, né? Mas só para explicar rapidamente o que essa assessoria envolve, né? Como que foi a nossa ideia inicial para todo mundo que está nos assistindo. Nós fazemos sessões com o cônjuge para entender o que ele busca, fazemos algumas entrevistas, fazemos a avaliação comportamental através de ferramentas específicas, estratégia da marca pessoal, mídia social, ajudamos o cônjuge a desenvolver melhor o perfil no LinkedIn e sites específicos de busca de empregos, damos sugestões de network, ajudamos a elaborar currículos, fazendo uma carta bem bacana para apresentação, enfim, todos os apoios voltados ao cônjuge, mas na parte profissional. E um case muito engraçado, né, que eu gosto de dividir com vocês, que depois que o primeiro dia que a gente colocou esse anúncio, né, na rede pública, já teve uma empresa no dia seguinte, Laís, eu preciso dessa assessoria para a esposa de um expatriado que está aqui há mais de 2 anos, que quer se engajar, né, no mercado de trabalho aqui no Brasil. E aí foi tudo que começou, né? E, na verdade, gente, o que eu quero ressaltar aqui, que é muito interessante, que nós começamos nessa assessoria focada na parte de recolocação profissional do cônjuge. Mas, depois de a gente ter preparado esse webinar, hoje eu percebo que não é só a parte profissional, a gente como prestador de serviço, a gente precisa expandir, né, o nosso apoio para diversos campos, mas hoje vocês vão descobrir o porquê, né? Então, aqui
Gente, eu tenho muito orgulho de trazer duas co-expats que toparam participar desse painel, dividir com vocês as suas experiências, como foi a chegada no novo país, seus pontos altos e, né, altos e baixos. E eu tenho muito prazer e a honra de apresentar a Ina Cossata e a Milena Lamon. Muitíssimo obrigada, meninas, pela participação tão especial. Acho que todos aqui estão super curiosos, né, de escutarem o que vocês têm a dizer sobre esse tema tão polêmico. Mas, antes de eu começar com as minhas perguntas aqui, porque acho que todo mundo também está curioso, eu gostaria muito que vocês pudessem, por favor, dividir a história de vocês. Milena, conta pra gente, comece aqui com a gente um pouquinho da sua história, por favor. Sim, com certeza. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Muito obrigada, Paty. Muito obrigada, Laís, pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho da nossa história, da nossa experiência. E estou muito honrada por esse convite e agradeço muito. Bom, meu marido, ele trabalha na Braskem, que é uma empresa petroquímica, né? E eu sou de Minas Gerais, Poços de Caldas. Meu marido é de São Carlos, interior de São Paulo. E o meu filho é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então, literalmente já dentro do Brasil, a gente já teve diversas experiências. Então, ele trabalhava na Braskem em Salvador no início. Nós ficamos 1 ano e 8 meses exatamente em Salvador. E depois ele foi transferido por uma promoção para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, nós ficamos 9 anos em Porto Alegre. Foi lá que nasceu o Luca. E em 2016, ele teve um desafio de uma carreira internacional. Então, nós resolvemos topar o desafio e estamos aqui desde 2016, completando 5 anos em agosto agora desse ano. Então, estamos muito felizes e esse é um pouquinho da minha história pessoal. Essa é um pouquinho da história pessoal, do meu lado pessoal. Legal, Mi. Muito obrigada por compartilhar. Ina, conta um pouquinho aqui pra gente, um pouquinho da sua história, por favor. Olá, bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer a Patrícia, a Laís, para essa incrível experiência, para essa oportunidade. Eu sou ucraniana e agora eu estou mesmo na Ucrânia, nas férias, visitando minha família. Meu marido é espanhol. Para mim, é minha primeira experiência de ser expatriado e para ele é a segunda. Ele trabalha na Leroy Merlin e a gente está já há 2 anos morando em São Paulo. A gente não tem filhos e a gente aproveita o Brasil. Então, tudo. Que legal. Legal, Mi. Obrigada, Ina. Obrigada, Milena. Obrigada por se dividirem. Então, a gente tem aí 2 cenários super distintos, né? Então, uma brasileira que foi para fora, né? Para Pittsburgh e uma ucraniana, né? Que veio para o Brasil. Então, são situações diferentes que eu acho que vocês vão agregar muito aqui às nossas perguntas. Bom, mas minha primeira pergunta vai para Milena. Milena, me conta um pouquinho, na sua opinião, qual foi a principal barreira a ser enfrentada quando você chegou no novo país? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Sim, desculpa, eu esqueci de mencionar que hoje nós estamos nos Estados Unidos, em Pittsburgh, né, no estado da Pensilvânia. Então, assim, baseado um pouquinho no que eu estou vivenciando aqui já durante esses 5 anos, eu acredito que a minha barreira pessoal foi mais a questão do clima, mais a questão de como as coisas funcionam com relação, por exemplo, a festinhas de aniversário de crianças, ao ambiente na escola, como que porque é tudo muito diferente. Por exemplo, no Brasil a gente tem aquele costume de chegar, levar as crianças na escola, interagir com as mães. Aqui não foi assim no começo, então isso começou a me travar um pouquinho no início, mas depois fui destravando, fui entendendo que a cultura local não é bem como a nossa. Então, foi uma coisa que eu fui entendendo aos poucos. Agora, baseado na experiência que eu tive aqui com diversas amigas, a principal barreira que eu vejo até hoje é o idioma, porque se você não tem o idioma, você fica travada para fazer muitas coisas.
você não se sente confortável para ir ao supermercado, para fazer uma consulta médica, para interagir com as pessoas. E se você principalmente é uma pessoa que precisa de gente em volta, você precisa destravar o idioma. Então, assim, para mim foi fundamental as 240 horas que eu tive de treinamento. Eu fazia praticamente 4 horas semanais de inglês. Minha professora era privada, então ela vinha na minha casa. Ela é da Califórnia, sotaque bem diferente também, outra coisa que influencia muito. Nas primeiras aulas eu percebi que a coisa estava ainda meio complicada, porque até que a gente consegue se soltar, né? Se sentir mais confortável, foi um pouquinho difícil. E no decorrer das aulas, a gente foi trabalhando de uma forma diferente. Eu pedi a ela que me ajudasse a trabalhar nas questões do dia a dia. Por exemplo, eu preciso ir ao banco abrir uma conta bancária, preciso ir fazer uma consulta médica, preciso ir ao supermercado fazer compras. Como é que você pode me ajudar nesse sentido, para que eu pudesse realmente vivenciar as questões do dia a dia com mais tranquilidade? Então, eu vejo que, independente se você escolher um curso com professora privada ou se você escolher um curso de imersão, 6 meses, por exemplo, num community college, porque a maioria dos lugares fora a gente tem essa oportunidade. Você precisa fazer, porque vários casos que eu tive de amigas que permaneceram aqui por 1 ano, 1 ano e meio e não conseguiram ficar porque precisava do marido para tudo. É uma situação muito difícil, porque muitas vezes o marido ainda está fora do horário de expediente no trabalho, com reuniões extras, e, infelizmente, ele não consegue estar sempre disponível. Então, eu vejo que 2 amigas, por exemplo, tiveram que ir embora, foram para a Flórida, porque não conseguiam se adaptar com a língua. E eu acho que isso é fundamental. Bom, então, assim, Berto, acho que dentro da tua experiência, né, e das suas amigas, o idioma foi a principal barreira, né? Então, pelo que eu estou entendendo, você acha que o curso do idioma seria a solução neste momento, até ter o curso antes da pessoa fazer essa viagem, esse processo de assignment, correto? Correto. Eu acredito que, assim, se você puder fazer uns meses antes, por exemplo, uns 3 meses, 4 meses antes o curso, seria bom para você aprender o básico, mas ainda de que quando você chega no local é completamente diferente, porque você tem que acompanhar o ritmo, muitas pessoas não têm paciência, outras têm, é diferente. Então por isso que eu digo, antes é bom você fazer para conseguir ter um pouquinho de conhecimento da língua e saber se virar com o básico, mas quando você chega no local, sem dúvida, você precisa fazer uma imersão logo de início, priorizar o idioma antes de qualquer coisa. Obrigada, amiga. Obrigada pela sua super dica. E, meninas, que tipo de suporte vocês sentiram falta, né, após a mudança? Que suporte vocês tiveram quando chegaram? Ina, você consegue me ajudar a responder a minha dúvida? Sim, claro que suporte. Primeiro, por exemplo, no nosso caso, quando a gente chegou, a gente tinha aulas de português, óbvio, a gente tinha consultório do imóveis, consultório de documentação, todos os serviços domiciliar, todas essas coisas. E não posso deixar de falar que também é muito importante, é a primeira pessoa que você encontra em país. Essa pessoa, representa o país. E você fica com essa imagem muito tempo. No nosso caso, a gente tinha muita boa sorte. Nossa consultora do imóveis, muito bom astral, muito boa psicologista, incrível nível de inteligência humana. Então, criamos alguma amizade. E, 2 semanas depois da minha chegada, eu tinha que ir para o médico, ginecologista, então, muito íntimo. E eu conheci só essa mulher. E quando a gente ligou para a empresa de recolocação,
pedimos se ela pode ir comigo. E ela deixou outros clientes e ela foi comigo. E isso eu achei muito bacana. Então, esse suporte emocional é muito importante quando você chega e você conhece que aqui uma pessoa está preocupada com você. Então, parte emocional, eu acho que não faltou em alguns momentos. Outros momentos, sim, faltou, porque não estava incluso no serviço. Esse suporte era só, tipo, extra service. Então, isso multiplicado vai ser muito bacana. Ina, mas assim, resumindo, o que você pode assim, definir como suporte emocional? Como que você define para a gente? O que é o suporte emocional seria fundamental para você? Várias coisas para se desenvolver no país socialmente. Por exemplo, pode ser alguns grupos de cônjuges no mesmo estado, na mesma situação. Pode ser algum grupo de como cozinhar uma pizza ou de arte moderna do Brasil, com mesmos interesses, para colocar isso na sua rotina, para sentir que você não está sozinha. E também vai ser muito bacana se uma pessoa de empresa de recolocação vai ser focada no você e praticamente vai ligar para você, vai perguntar como você está, se você tem alguns problemas, porque, por exemplo, para mim, muitas vezes eu tinha vergonha perguntar ajuda em coisas práticas do dia a dia, que, tipo, eu posso conseguir sozinha, mas eu coloquei muito esforço para isso, e se eu posso perguntar a outra pessoa, vai ser tudo mais feliz, mais prático, mais rápido. Legal, legal. Tipo um suporte amigo mesmo, né? Então você sentiu suporte amigo, bacana ideia. Entendi, muito legal, a gente consegue entender, então, o teu ponto, né, de chegada e quais foram suas dificuldades. Milena, você quer agregar alguma coisa dentro desse tema? Sim, eu acho importante mencionar, por exemplo, no meu caso, o pacote de benefícios que a gente teve foram 240 horas de treinamento de inglês para mim, para o meu filho e para o Fábio, meu marido. Tivemos auxílio para tirar o meu visto de trabalho, tivemos auxílio também da gente de relocation para ajudar a gente a encontrar a casa, e nós tivemos que também foi muito importante e fundamental, eu diria, que foi o treinamento intercultural com a Diferrance, e fez toda a diferença, porque eu me lembro que logo no início, quando eu cheguei, as primeiras semanas, claro, sempre são difíceis, até que a gente se ajuste, né? Então, a Mariana foi, assim, um grande apoio para mim, logo no início, principalmente, porque eu me lembro que tinha semanas que eu ficava meio desesperada, assim, meio me sentindo sozinha, e sempre que eu precisava, eu contava com ela. Eu fazia uma ligação, a gente fazia um FaceTime, e isso para mim foi fundamental para que eu pudesse me sentir mais confortável cada vez mais. Tanto que toda dificuldade que eu tinha, que eu percebia que eu podia dividir um pouquinho com ela e ouvir um pouquinho o conselho, eu sempre procurava ela e ela sempre estava à disposição para me ajudar. Legal. Então, eu acredito que isso foi fundamental. Legal. Você teve, então, um suporte contínuo, né, dessa outra parte, que a gente pode falar que é o suporte amigo aí, a sua parceria, né? Isso. Podemos fazer um trocadilho aqui e dizer que a Diferrance faz a diferença? Sim, a Mari, com certeza. A Mari e a Adri, duplinha show de bola. Com certeza, sempre nos atenderam muito bem e nos auxiliaram nos momentos bem difíceis também. Que legal, nossa, obrigada, Milena. É bom escutar as duas partes, né, da Ina, a sua, né, que foram de experiências super diferentes. Mas agora eu tenho uma outra dúvida, meninas. Por exemplo, o que vocês consideram importante fazer quando vocês estão sozinhas em casa? Tá? Eu acho que isso é uma dúvida de várias pessoas. Por exemplo, o marido já está trabalhando oficialmente, já está com super envolvimento, né, com os colegas do trabalho, os filhos já estão na escola, envolvidos, e agora?
né? O que que vocês fazem? Qual que é o dia a dia de vocês? Qual é a diferença do mundo do expatriado e como cônjuge, né? Conta um pouquinho, Mi, para mim, por favor. Sim. No começo, para mim, como o Fábio estava cheio já de desafios, ele precisava fazer uma imersão no meio, no novo mundo organizacional dele, porque cultura diferente, idioma diferente, ambiente organizacional diferente. Então, eu percebi assim, os primeiros 6 meses foram bem desafiadores, porque ele tinha que, ao mesmo tempo, desenvolver a carreira dele, ele tinha que também cuidar da família. Então, assim, ele percebia que se a gente estivesse bem, ele também estaria bem. Então, eu acho que é fundamental a co-expat, no caso, ocupar bastante o dia. Por exemplo, no meu caso, quando eu cheguei, eu não tinha a intenção de logo de início começar a trabalhar. O meu principal foco foi aprender a língua, justamente para evitar qualquer tipo de constrangimento, ou então solidão, me sentir sozinha por não conseguir me comunicar. Então, sinceramente, eu acho que a co-expat, ela tem que estar envolvida em outras atividades, por exemplo. Eu vou no Community College procurar cursos diversos para fazer. Cursos de artes, cursos de fotografia, já que o meu foco inicial não era começar a trabalhar. Era sim conhecer um pouco mais da cultura local, conhecer um pouco mais da cidade, me desenvolver em outras coisas. Por exemplo, o meu caso, o que eu fiz, como eu tenho filho, eu comecei com os trabalhos voluntários na escola. Então, de 2 a 3 vezes na semana, eu fazia os trabalhos voluntários para me inserir no meio, para conhecer as pessoas, para aprender, para não me sentir sozinha. Fiz também, logo de início, uma matrícula na academia para poder também trabalhar mente, corpo, e também me sentir bem, né? Que isso também faz parte. Foi aonde eu construí vários grupos de amizade com latinos, com americanos, até mesmo com brasileiros, que a gente tem muito brasileiro ao redor aqui também, mas eu realmente me inseri no meio dos americanos de uma forma muito positiva, tanto dos americanos quanto dos latinos. Então, eu vejo que atividades no Community College, atividades voluntárias, inserção na academia, fazer happy hours, tomar um café, não se sentir sozinha, ocupar o seu dia e procurar ver o que o lugar te oferece de bom. Quais são as coisas boas que eu tenho para fazer aqui? O que eu posso fazer para me desenvolver? Então, procurar focar no lado positivo. Isso, para mim, eu acho que é fundamental e eu acho que é o meu conselho mais, assim, importante para todas as co-expats, com certeza. Puxa, Miki, dicas valiosas. Como é bom, né, ver você uma pessoa super otimista, né, dando dicas e pelo que eu vejo, assim, a tua proatividade, né, de correr atrás também, né, de você, assim, da sua felicidade, né, do seu bem-estar aí no novo país. Puxa, obrigada pelas dicas, né, são muito valiosas. Mas eu tenho uma pergunta agora para vocês duas, Milena e Ina, né? Acho que é uma curiosidade também, acho que bem grande aí de diversas pessoas, né, que me perguntaram, trazendo um pouquinho do relacionamento de vocês, entre marido e mulher, relacionamento pessoal, tá? Como que é o processo da transferência impactou no relacionamento do casal? Né? Ina, se você puder dividir com a gente, né, se isso impactou, se isso não impactou, como que foi um pouquinho aí o seu processo de assignment? Sim, obrigada, claro. O primeiro, que é uma coisa bem individual, que era a minha primeira experiência de ser expatriado, e para meu marido era a segunda. Então, ele chegou já bem preparadinho, ele já sabia como vai coisas acontecer, que dificuldades ele vai ter. Então, eu estava totalmente não preparada, não sabia. E outra coisa que eu acho que é quase para todos vai ser mesmo, que, por exemplo, meu marido, ele ia para trabalho. Ele trabalhava, ele tinha desafios, muita comunicação, muitas pessoas, muitas coisas para fazer.
que anima muito. Então, ele estava gastando sua energia durante o dia, fazendo coisas úteis, trazendo benefícios para a empresa. E eu estava em casa tentando construir exatamente meu plano para preencher minha rotina. Procurar o que mesmo eu posso fazer, que vai ser bom para mim, para meu corpo, para nossa família, para todo mundo, não sei. E eu tinha que procurar e construir minha rotina do dia a dia. Então, isso era não tão fácil, porque não sempre você conhece onde você pode procurar alguns cursos bons, onde é melhor ir para encontrar pessoas que com mesmos interesses. E também eu estava bem sozinha, com falta de comunicação. Então, ele, chegando depois do trabalho para casa, totalmente sem comunicação, e eu, por favor, vamos falar comigo. Então, esses dois mundos bem diferentes, que a gente precisou alguns meses para procurar um meeting point, para entender, para construir nossa nova rotina. Isso era um bom desafio, mas também isso ajuda muito para fortalecer as relações. Poxa, então, parabéns. tem um bom lado também. Que legal, é sempre aprendendo, né? A vida mostrando Exatamente. sempre uma aprendizagem, nosso esforço para que tudo dê certo. Parabéns aí pela iniciativa, pela coragem, Ina. Milena, você quer agregar, né, alguma resposta aqui com a Ina? Sim. Eu acho que no início da expatriação, com certeza é isso, é recheado de novos desafios para ambas as partes, tanto para o expatriado quanto para o co-expatriado. Então, assim, eu e o Fábio, a gente sempre teve uma relação muito transparente. Eu nunca escondi dele quando estava incomodada com alguma coisa, e ele também nunca escondeu de mim, ele nunca trouxe problemas para casa de jeito nenhum, mesmo que ele estivesse enfrentando coisas difíceis, ele nunca trazia para casa. Então, assim, não temos segredos entre nós, eu sou completamente transparente com ele comigo. Então, eu acho que, claro, no início, os dois estavam buscando o melhor equilíbrio para a família. Sim. Então, eu acho que em nenhum momento a gente teve algum desentendimento, a gente tentou trabalhar junto nas dificuldades, os dois, para que ninguém sofresse, nem eu, nem ele, nem o Luca, né? Porque eu acho que no caso da Ina, por ela não ter filhos ainda, é diferente a situação, né? Porque você ainda tem que se preocupar, quando você tem o filho, você ainda tem que se preocupar com a adaptação dele, que por sinal, aqui foi muito interessante o caso, porque o primeiro a se adaptar foi o Luca, a segunda fui eu e o terceiro foi o Fábio. Então... É muito interessante isso, né? Foi bem curioso isso, a gente ficou assim meio surpreso, porque realmente foi exatamente como aconteceu. Então, no início eu percebia que ele chegava exausto do trabalho, com a cabeça muito cheia, e ter que falar o idioma 8 horas no dia também era puxado, principalmente business, né? Então ele tinha que estar imerso naquele mundo 8 horas no dia, então eu tentava que quando ele chegasse em casa, que ele encontrasse um ambiente legal, a gente tranquilo. E eu acho que eu sou uma pessoa assim, eu sempre fui, eu tento realmente focar muito no lado positivo, ao invés de ver o lado negativo. Então, acho que isso ajuda um pouquinho bom também. Pelo que eu vejo, acho que é a chave do negócio, né? Sempre estar com a mente aberta, pensando no positivo e vamos seguir a vida, né? Exatamente. Agora, eu tenho outra pergunta para vocês, meninas. Na visão de vocês, né? Como podemos ressaltar a importância de um co-expat? Pois sabemos que vocês são a peça fundamental, o tesouro no processo do assignment, né? Que dica vocês dariam agora para uma pessoa que será co-expat em breve, que estão embarcando ou que estão vindo para cá? Quais são as dicas? Mi, se você puder aqui dar continuidade um pouquinho, eu agradeço. Sim, com certeza. Eu acredito que a co-expat, ela tem que vir com um olhar... Na verdade, ela já tem que, antes de começar o processo,
ela tem que buscar fazer pesquisas do local que ela vai, pesquisar o que ela poderia já de início começar a fazer no local, para já justamente pensando na rotina que ela vai ter, que é uma nova rotina para a família. E principalmente para ela, porque é como aí na esposa agora há pouco, o marido está lá no trabalho, cheio de desafios, ele precisa atender, então o que fazer, né, para a gente não se sentir sozinha. Então eu acho que antes fazer uma pesquisa do local, ler um pouquinho das regras do local que você vai, porque para evitar situações constrangedoras, né, eu me lembro que tem um exemplo muito típico de quando eu cheguei aqui, que a gente ficou sócio de um clube e foi muito engraçado, porque começou um apito, o salva-vidas tocou um apito, e eu olhei assim do lado e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aquele apito significava o quê? Que era o horário dos adultos estarem na piscina e não das crianças. Então, aquilo foi para mim uma surpresa, mas o que eu deveria ter feito antes, talvez, para não ter um constrangimento? Deveria ter lido as regras do local, porque aqui funciona dessa forma, né? Você vai ao local, você já tem que procurar saber um pouco antes quais são as regras. Então, tipo, usar biquíni no Brasil, fio dental, por exemplo, super normal. Tenho casos de amigas aqui que foram ao clube assim e foram mandadas para fora. Não pode. Então, assim, é uma coisa que se você não sabe, se você não busca informação, você acaba evitando, você não evita o constrangimento. Então, eu acho que é muito importante você fazer pesquisas do local, fazer pesquisas das regras dos locais antes de você se inserir naquele meio, né? Quais são as atividades que você pode fazer, por exemplo, de acordo com as estações do ano? Aqui, por exemplo, a gente tem as estações muito bem definidas, então, verão, inverno, outono. O que a gente pode fazer? Quais são os clubes que a gente pode frequentar? Quais são os esportes legais de neve? Vamos pesquisar a parte de lazer, entretenimento, para que você possa realmente se sentir útil e fazer da sua rotina um negócio agradável para todo mundo, entendeu? Que legal, que dicas valiosas, Mi. Muito obrigada. Ina, você gostaria de acrescentar algumas dicas aqui dentro desse tema para a gente? Sim, primeiro eu queria falar que a Milena é muito, muito certa, que a gente tem que aprender como as coisas funcionam no outro país para evitar essas coisas. E outro, para empresas de recolocação, uma dica, eu acho que, por fim, o cliente dessa empresa não é empresa mesmo, que contrata o expat, não é expat, é cônjuge, porque se você vai fazer o cônjuge mais feliz, isso vai deixar mais oportunidades para expat fazer todos os desafios para a empresa, trazer mais benefícios. Então, isso eu acho que é muito importante. Eu queria agradecer para você por essa ideia, que eu acho que vai trazer ainda mais benefícios para empresas que contratam uma empresa como você. Que legal, Ina. Não, eu acho que essa é a nossa intenção, escutar, né, de uma co-expat, quais são os pontos a desejar para a gente que, né, nós somos prestadores de serviços, as empresas de RH que estão dentro de política, escutar mais e saber o que a gente pode focar e melhorar para o co-expat, né, para que vocês tenham uma vida felizes, né, dentro da onde vocês estiverem, né? Eu posso adicionar outra coisa? Sim, lógico. Eu queria falar para a gente aqui como a gente se conheceu com Laís, que é uma coisa bem curiosa. Que a gente estava trabalhando com outra empresa de recolocação e Laís chegou para nossa empresa, que contratou meu marido, com esse projeto muito legal, para ajudar a procurar um emprego para cônjuge. Então, a gente se conheceu, começamos a falar, então, por cima, estou aqui, que a vida trouxe-me para cá, com muitas coisas, muitas uma depois da outra, mas passou mais que 2 anos
depois da minha chegada. Eu acho que se isso vai acontecer no meu caminho antes, eu vou chegar para cá ainda antes. Então, e eu queria também aproveitar esse momento, porque eu conheço que aqui bastantes RH que eu estou procurando trabalho. Eu acho que pode ser no recolocação mesmo, ou numa consultoria. Eu queria se desenvolver muito nesse país bacana. Então, eu queria agradecer outra vez para a Laís e para a Paty e para a Milena, que também, graças a Laís, eu conheci Milena, que a gente tinha alguns mensagens bem bacanas, então, tudo. A gente tem que se mover para ter um resultado. Muito obrigada. Muito obrigada. Imagina, Ina, obrigada a você pela oportunidade. É bom que todo mundo saiba, né? E eu tenho certeza que você vai ter aí se Deus quiser, uma oportunidade incrível aqui no Brasil, tá? A gente vai estar torcendo por você, né? E meninas, assim, como literalmente o nosso tempo é curto, eu gostaria muito de ficar ainda horas conversando com vocês, porque acho que vocês têm muito a agregar. Mas eu queria, se vocês puderem, né, para encerrar, deixar uma mensagem para quem está participando, né? Temos aqui, pelo que eu estou vendo aqui do rostinho, prestadores de serviços, RHs, parceiros. Quais as mensagens que vocês gostariam de deixar? Ina, se você puder comentar. Deixa eu só fazer aqui um comentário que eu achei importante, meninas, antes de vocês fazerem os closing remarks. A Priscila Cotrim, ela é uma pessoa que a gente conheceu através do Master Expat e tudo, e eu tomei a liberdade de mandar o convite para ela participar hoje. E ela fez um comentário que eu achei super importante aqui. Pri, vou ler teu comentário. Eu passei pelo luto da expatriação, deixando meu trabalho e o meu CPF. O meu CPF, porque você acaba sendo a mãe de alguém ou a esposa de alguém. Né? Então, entre aspas, você meio que perde a tua personalidade. Mas depois ela viu o copo cheio de novo e aí ela coloca, com o passar dos anos tudo melhorou. Então, super importante isso. E eu acredito, se você me permite, Pri, comentar aqui, que se não for o teu copo meio cheio, se não for você procurando isso, o copo nunca vai ficar meio cheio e as coisas nunca vão melhorar. Então, super importante a cabeça positiva e a forma positiva que tanto a Milena quanto a Ina comentaram agora, para você fazer o teu lado do co-expat, né? Acho que realmente adorei esse comentário que você colocou aqui, Pri, tinha que ler, tá? Tem muitos outros comentários aqui, mas sempre a favor, né? Não tem pergunta para as meninas, então acho que realmente podemos passar para os closing remarks aqui. Obrigada, Paty. Bom, eu acho que, Ina, se você quiser deixar uma mensagem final, em seguida a Milena, e aí eu encerro aí com meu ponto de vista aí, né, fechando este webinar. Ina, pode começar aqui passando a sua mensagem. Eu queria seguir o que falou Patrícia, porque estou totalmente concorda. Eu acho que se você não é pessoa de copo meio cheia, que você não é pessoa de alto astral, você não pode ser expatriado, primeiro. E segundo, você vai precisar um bom apoio de uma boa empresa de recolocação para entrar mais suave, mais fácil. Mais ou menos assim. Ai, que legal, Ina. Bacana. Muito obrigada. Obrigada. E Mi, você quer fechar com alguma mensagem aqui para quem está nos escutando? Sim, com certeza. Mais uma vez, eu queria realmente agradecer a oportunidade para você, para a Paty. Achei super legal a troca de experiências. E o que eu acho, assim, que é uma mensagem muito boa para todos, principalmente para as empresas de recursos humanos, que eu vejo, quando a CoExpat puder abraçar o processo junto com o expatriado, é muito importante. Eu acho que a CoExpat, ela tem que estar por dentro de todos os steps, de todas as etapas. Então, quanto mais ela puder participar da escolha da casa, da escolha das escolas dos filhos, quanto mais ela estiver envolvida no processo, eu acho que é muito importante para a família como um todo.
Então, participar de toda a etapa, junto com recursos humanos, entender o processo, entender o que tem que ser feito, é muito importante. Bom, então eu acho que pela leitura aqui, tudo que a gente aprendeu, a mensagem que fica o co-expat precisa ter uma proatividade de buscar e adaptar a nova cultura, procurar os relacionamentos, estar aberta para novos desafios, igual vocês falaram, para o clube, academia, né, para procurar contatos, procurar amizades. E, por outro lado, também cabe uma outra parte, né? Então, fica a direção para as empresas, RHs, nós prestadores de serviços, né? Que vale a pena também pensar com muito carinho nos programas oferecidos aos cônjuges, né? Não só a parte prática, né? Igual a gente tem feito, né? Da busca de imóvel, escolas e etc. Mas também na parte de programas relacionados ao lado humano do co-expat, né? Igual a Ina comentou muito, né? Então, eu acho que a gente realmente tem que desenvolver serviços para esse lado de apoio, esse lado, né, do suporte amigo, para que vocês se sintam acolhidas aonde estiverem. E assim, eu tenho uma frase assim que eu acho que cabe aí, um fechamento bem bacana, que acho que muita gente conhece, que é Happy Wife, Happy Life. Né? Eu acho que fecha perfeita. O nosso contexto. Eu estava procurando uma frase ideal, mas eu acho que é isso que fecha aí o nosso seminário aí com muita alegria. Queria agradecer, gente, de novo a todos pela essa oportunidade de desenvolver esse tema. Obrigada por todo mundo que eu contatei pelo WhatsApp para estar aqui com vocês, gente. Obrigada por terem aceitado e eu espero que tenham gostado aí do nosso tema. Obrigada a você, Laís, foi muito bom, muito importante. Eu acho que nem eu falei no começo, né? Eu acho que realmente é 80% do sucesso do assignment, ter a co-expat ou o co-expat. Não podemos esquecer que nós temos co-expats homens também, como foi o meu marido, né? E como temos casais também do mesmo sexo. Então, a gente adora a expressão happy wife, happy life, mas a gente tinha que dar uma adaptada para poder ter happy co-expat, something else. Vamos pensar. Isso, vamos criar, Laís, vamos criar aí alguma coisa. Isso. Vamos criar. Mas foi muito bom. Mi e Ina, agradeço de coração, porque vocês, eu sei, a gente participou das reuniões de treinamento para o evento hoje, né? Realmente vocês abriram o coração, foram super transparentes com a gente, com todo mundo. Isso é muito importante. E aí eu gostaria de fazer o meu closing remarks, apesar de que eu não estou no painel, mas eu acho assim, para os corporativos, vale a gente trazer o co-expat para o começo do processo, sim. A gente tem uma tendência a querer falar só com o expatriado, que é mais fácil falar com ele do que ter que trazer a família. Mas esse comentário que a Mi fez de como é importante você participar desde o começo, deve ser uma ação que o corporativo deve ter também internamente. Eu acho super importante, a gente sempre buscou fazer isso. Às vezes a gente fica meio assim, a mulher dele vai participar, o marido vai entrar, mas é importante ter essa participação junto. E para nós, vendors, como a Aninha colocou ali, trazer dentro do contexto, o mesmo contexto, traz o spouse para participar, porque é super importante. Realmente é fundamental e realmente faz sucesso. Bom, vou parar de falar que eu já falei demais hoje. Queria agradecer nossos patrocinadores de novo, a gente sabe que eles estão sempre aí com a gente, como a Laís falou, ela é uma das nossas patrocinadoras. A Vanessa já pôs a nossa pesquisa de satisfação, aí espero que todo mundo tenha respondido, porque é dela que a gente vai tirando os temas para todo mundo para os próximos eventos. Tá? Estamos aqui, o que vocês precisarem, daqui a um mês nós estamos de volta. Agradeço a presença de todo mundo. Para mim foi um sucesso hoje. Eu achei realmente que foi muito bacana. Então, sucesso e obrigada para todo mundo. E nos vemos daqui a um mês. Um beijo bem grande no coração de todo mundo. E muito obrigada por todo mundo. Um beijo. Beijo.